Assim seja, irmãos. Efésios capítulo 4, mesmo em pé, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler a uma só voz. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós queremos agradecer o Teu nome nesta manhã, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pela nossa comunhão com o Senhor, por meio de Jesus Cristo e pela ação do Teu Santo Espírito. E queremos, ó Deus, que fale a nossa vida nesta manhã, abençoando as famílias que estão aqui representadas, que a Tua bênção, bondade, misericórdia, edificação seja patente, ó Deus, em cada vida nesta manhã. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, mantenha a Bíblia aberta em Efésios no capítulo 4. Irmãos, tem uma música romântica de um autor que é bem conhecido de vocês, que ele diz, na verdade, eu pensei que sabia de tudo, mas aí depois eu descobri que quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Ele disse: no mundo de sonho eu andava e só acreditava em mim e em você, mas quem sabe menos das coisas sabe muito mais do que eu. Pesquisa que você vai saber de quem que é, talvez seja o seu cantor predileto. O apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos de Éfeso, e também lá em Coríntios 12 ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. E é interessante porque Paulo, quando começa a pregar, ele diz assim: eu sabia muitas coisas, mas eu decidi não saber muito, porque eu não estive entre vocês com muitas sabedorias de palavra. Mas ele diz assim: eu vou falar por meio de Jesus, e Jesus vai falar ao coração de vocês, ao nosso coração. E aí ele começa a descrever, claro, inspirado pelo próprio Deus, iluminado pelo próprio Espírito de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, porque as cartas paulinas nada mais é do que a palavra de Deus. E aí nós temos muitos livros prediletos, livros bons, e eu poderia citar aqui vários livros, bons livros, que você poderia ler para 2024, projeto de leitura para 2024. Mas eu quero começar com esse livro que a gente já leu, que é o primeiro livro, porque o autor é o próprio Deus, e ele apresenta todo o plano de vida, de felicidade, de vida em comunidade, de vida individual. É o próprio Criador do universo, que começa dizendo: no princípio eu criei todas as coisas. Em João 1 ele vai dizer que nada do que foi feito se fez sem a intervenção do próprio Cristo. E Hebreus capítulo 1 ele segue da mesma forma, dizendo que o próprio Cristo cria o universo e sustenta pela palavra do seu poder. Quando ele vai para João 1, verso 11, 12, 13, 14, ele diz que o próprio Deus se faz carne e habita entre nós, e ele diz assim: e aí nós vimos a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai. E aí o Cristo vai mais à frente e diz assim: olha, quem vê a mim vê o Pai, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada dele. Então ser cristão é ser endeusado, ser cristão é ser entusiasmado, ser cristão é ser habitado por Deus. E ele disse: é pela Trindade Santa, porque eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Ele diz: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
aquele que crê em mim, ele disse, os seus pecados foram cancelados. Ele disse, aquele que crê em mim é mais do que vencedor, porque Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que crê em mim, diz o final de Romanos 8, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem abundância, nem a escassez, porque alguns, se tiverem muito, abandonam Deus, se tiverem pouco, eles blasfemam de Deus. Tanto que tem a oração que o salmista diz, Senhor, não me dê nem a pobreza para que eu venha mendigar, nem a riqueza para que eu venha te esquecer ou esquecer do Senhor. O Salmo 46, 42, 40 vai formar um grupo de poesias de que o pecador é dependente de Deus. E ele diz, mesmo que eu ande pelo vale, diz o Salmo 23, o Senhor está comigo. Salmo 46, ele vai dizer, olha, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Por isso ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu tenho visto muitas supostas profecias de desgraça em 2024, de que o ano será um ano assim, outros dizem assim, olha, o ano será assim, dessa forma, da política, da economia, de tantas coisas. Vem os profetas da desgraça e começam a tentar adivinhar como é que vai ser o ano. Irmãos, o ano nosso será exatamente da forma que o teu Deus, que o meu Deus determinar. Aí diz o seguinte, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Jeremias 33:3, ele disse, invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, de que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tenho visto algumas expressões como, venha viver os sonhos de Deus. Irmãos, quem sonha é você, Deus não sonha. E vamos ser coniventes, porque às vezes você sonha muita besteira. Então quem sonha é o ser humano, não é Deus. Deus realiza, Deus não sonha. Outro dia eu vi alguém dizendo o seguinte, venha viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, o sobrenatural de Deus, na verdade, para ele é natural, porque Deus age no tempo e no espaço, mesmo ele sendo o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade, então ele age em nosso favor no tempo e no espaço. O salmista lá no Salmo 5, ele diz assim, Senhor, de manhã eu apresento, Senhor, minha queixa e fico esperando o dia todo. E aí o salmista diz assim, no Salmo 4, à noite eu me deito e pego o sono 2 também, porque o Senhor me faz repousar seguro. Então é preciso que viva-se um dia de cada vez, no natural do ser humano, porque nós estamos no natural, e Deus fará sempre o impossível, porque Deus é criador do universo, do tempo, e por mais que se pense em extensão de tempo, eu fico pensando quando alguém cita estrelas, cita rochas e vai dizer milhões, bilhões de anos, não sei quantos anos. A Bíblia diz, Deus é o Pai da eternidade. Esse é o meu Deus, esse é o meu Pai. Então tem aquela historinha que a gente leu no livro, se eu não me engano, do Miguel Riso Júnior, em que é um barco, algumas pessoas no meio da tempestade, o barco balança e ele o povo começa a ficar assustado, e o molequinho brincando com bola de gude, a bola corre para um lado, corre para o outro, e o pessoal que está em volta começa a ficar apavorado, diz, filho, você não se apavora? Diz, não, meu pai está no comando. Ou seja, quem está acontecendo no barco lá é o meu pai, então eu não vou me preocupar. E a 2024, como todos os seus anos, nos passados, os que virão, quem está no comando é o seu pai, que é o príncipe da paz, que é o pai da eternidade, e ele diz para que venha a paz sem fim. Então o salmista diz assim, Senhor, então me ensina a contar os dias, porque o meu coração se aflige, mas eu preciso viver um dia de cada vez. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dá uma dica para que se viva bem, não só em 24, mas todos os anos da nossa vida. Quem vive em comunidade ou em família, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor,
Ele diz que se viva de modo digno do Senhor, com toda... Som é complicado, mas vamos lá. Rogo-vos, pois, perdão, desliga esse trem aqui. Isso. Aí será? Então tá bom. Voltando aí a Efésios 4, e diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Os cristãos foram chamados em Cristo. Ele diz com todo, primeiro, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando, pois, uns aos outros em amor. Então, 3 coisas que você deve fazer no verso 2: viver com humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros. A ideia é servir de suporte mesmo, deixar o outro, como disse João Batista a Cristo, aos discípulos: importa que ele cresça e que eu diminua. Por que há muitas confusões em família ou em igreja? Porque nós fazemos o invertido do pensamento de João Batista: importa que eu cresça e que o outro diminua, nem que eu pise na cabeça dele, mas eu preciso crescer. E João Batista disse: não, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso está resumido nesse verso 2: viver com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo, que é a igreja, e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vocação. Porque, olha só o verso 5, ele diz: porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então ele disse: olha, como igreja nós somos corpo de Cristo, mas ele diz assim: há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Ele não está falando aqui de universalismo, ele não está falando de que Deus é Pai de toda a humanidade. Você vai para Romanos 8 e diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou o Filho de Deus. Toda a humanidade não é filha de Deus, toda a humanidade é criatura de Deus. Quem são os filhos? Está lá em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o que ele está dizendo? Que age em todos, e Deus é Pai de todos, são destes seus filhos que creram em Cristo Jesus. A humanidade é toda criatura de Deus, mas tem criatura, bastante seres humanos, que não são filhos de Deus. Pense nas atrocidades do nosso mundo, que não é praticada por filhos de Deus. A nossa justiça se desmancha, a ética, a moral se desmanchou, comportamento e a vida à noite você não pode perder. Nós vamos falar a respeito disso, o que Deus diz e o que o homem diz hoje, e eles tentam dizer que Deus está errado, eles estão certos. À noite nós vamos pensar a respeito disso, pensar e ler a palavra do Senhor. Mas Paulo diz o seguinte: olha, vamos viver bem, então é preciso que se viva com longanimidade, com bondade, com humildade, com mansidão e suportando uns aos outros, porque nós só temos esses dias. Depois ele diz assim, verso 6: porque há um só Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus está em nós. Isso é extremamente interessante, para que a gente comece o ano e chegue ao final, com a firmeza na fé inabalável no Senhor. Deus age por meio de todos e Ele está em todos, ou seja, Deus age na igreja por mim e por você, ou em mim e em você, ou apesar de mim e apesar de você, a igreja continua. Desde a era apostólica até hoje a igreja vem sofrendo todas as mazelas, dificuldades e perseguições, e a igreja do Senhor continua firme e inabalável, cumprindo aquela profecia de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ou sobre a igreja do Senhor. Então vamos continuar, jamais negociando a igreja, jamais negociando os princípios, jamais tentando amenizar a mensagem
para que ela se torne mais acessível, mais aceita em nosso contexto social, político, moral e econômico. Não, a igreja ela é diferente, é luz do mundo, é sal da terra, e Deus age nela e por meio dela, e em mim e em você, e que Deus assim nos abençoe, mas que a gente permaneça inabalável no Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, gratos por tua bondade e misericórdia. Pedimos que continue falando ao nosso coração e edificando a tua igreja em cada um de nós, e que neste novo ano que o Senhor nos oferece, possamos viver, ó Deus, de uma forma que a tua graça, que teu nome se manifeste em cada um de nós e através da igreja neste mundo tenebroso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.